O modo como cada família usa a internet pode refletir como é o funcionamento familiar. Que a tecnologia é importante, a gente não tem dúvida. Que ela veio para nos auxiliar em vários processos, que ela é um avanço que a gente não pode, não deve abrir mão, isso não tem ponto de divergência. Basta a gente olhar para a saúde, como a tecnologia impactou a nossa melhoria, a nossa longevidade, a nossa cura de uma série de doenças que até então não eram possíveis. Então não se trata de voltar para a época das cavernas, ir para uma roça onde não existe tecnologia e ficar lá. O que nós precisamos é compreender como é que os processos estão se materializando em nossas vidas. É entender quais são os impactos silenciosos, pequenos, que vão mudando a nossa dinâmica, principalmente no ambiente familiar. Por que no ambiente familiar isso se torna mais letal? E essa é uma palavra pesada, mas ela é necessária nesse momento, porque nós estamos perdendo o controle de coisas que são importantes e de formas que nós gastamos anos para construir. No ambiente familiar, a gente tem várias pessoas imersas. A gente dorme e a gente acorda e a gente passa longos anos juntos. Por isso, é necessário que quanto melhor for a nossa convivência, melhor será a nossa saúde física, mental, espiritual, maior será a nossa vida, no final das contas. E a família é exatamente a instituição que mais tem sido afetada pelas tecnologias, quando ela é descontrolada, quando ela é desmedida. Ela amplia as diferenças, ela potencializa as discórdias, e é isso que a gente vai ver ao longo desse vídeo. Por quê? Porque ela mudou a forma das pessoas se relacionarem. Hoje é muito recorrente que a gente tenha num restaurante 4 pessoas de uma família na mesa, cada uma com o seu celular, e elas estão sentadas juntas, mas o que elas menos estão fazendo é estar juntas, é ficar juntas. A média online dos brasileiros é de 9,32, 9 horas e 32 minutos online. 1/3 do dia, mais que 1/3 do dia. Um dia de 24 horas, que é o que todos nós temos, democraticamente. Seja você o Papa, o presidente dos Estados Unidos ou de qualquer outro país, ou aquela pessoa que mais simples, ou aquela pessoa menos ocupada. 24 horas. E quando a gente pensa em 9,32 minutos por dia online, se a gente multiplica isso por ano, a gente fica 142 dias por ano online. É muito tempo, é muito tempo. Quase 4,7 meses ali. E 58% dessas pessoas, elas ficam só olhando para a tela e rolando rios. Ela fica fazendo nada. Porque no dia seguinte,
Quando você pergunta para ela: o que você estava fazendo ontem na internet? Ah, estava olhando os vídeos, estava... que você... olhando receita, olhando isso, olhando aquilo, que você aprendeu? Qual site que você estava? Qual vídeo? A pessoa não sabe, ela não se lembra. Aquele tempo, ele só serviu para passar o tempo. E numa vida tão curta, será que de fato a gente precisa de alguma coisa tanto assim para ajudar a passar o tempo? Essa é uma pergunta que a gente tem que responder, cada um no seu contexto. Todas as idades. Eu não estou falando aqui de jovens, não estou falando de crianças, estou falando de todos, de 80, de 100 anos, foi fisgado pela internet. E a internet, de fato, ela é muito sedutora. E ela é muito sedutora propositadamente. Ela direciona a nossa vida. As escolhas que nós deveríamos fazer, nós estamos delegando isso para a tecnologia, que é um exemplo simples. Quantos números de telefone de pessoas importantes na sua vida que você guarda? Não guarda muito, não guarda em 2 mãos. E talvez você pense assim: ah, mas se eu tenho a agenda do celular que pode guardar isso para mim, para que eu vou gastar minha memória com isso? Para que eu vou gastar meu tempo guardando isso? Se na hora que eu preciso, eu vou ali. De fato, sim. Mas quando você está guardando o número, você está usando a sua memória. Você está treinando e deixando ela azeitada. E quando você deixa de guardar e não coloca outra coisa que promove esse desenvolvimento cognitivo, você está contribuindo para as doenças, você está contribuindo para o seu sedentarismo cerebral. Então, o que tem acontecido de ruim com a tecnologia é exatamente essa comodidade, esse excesso de delegar as tecnologias, delargar aquilo que eu preciso para ficar só com aquilo que eu quero. Porque os vídeos são de 30 segundos, na maioria das vezes. Porque com esse tempo, as pessoas dão conta. Mais do que isso, ninguém quer ouvir um vídeo mais longo. Ninguém quer uma conversa mais longa. Ninguém quer um livro, uma página mais longa, mais densa. E isso é fruto de você transferir para a internet essa potencialidade que você tem de ler, de pensar sobre, de interpretar, de elaborar, de criar. Isso é do ser humano. E nós, quando a gente para de fazer a memorização simples, a interação face a face com as pessoas, nós estamos abrindo mão disso. Nós estamos contribuindo para ficar cada dia com menos memória, com menos capacidade de interpretar um texto, de interpretar uma realidade, de interpretar a fisionomia do outro que está ao nosso lado, que está à nossa frente. Isso faz com que
de fato, os problemas relacionais, tanto afetivos quanto parentais, como no ambiente de trabalho, se deteriore. E isso é muito complexo. Muito complexo. Quando nós olhamos para a nossa realidade, para a nossa saúde, para a nossa educação, para os nossos representantes, ele não nos representa. Mas sabe de uma coisa? Nem nós estamos nos representando, porque nós estamos literalmente deixando os algoritmos nos levar. Esse é um efeito, é uma consequência de você ficar interagindo com a tecnologia de forma desmedida, descontrolada. Ela é boa, ela é ótima, mas precisa de ter um controle. Porque quando eu vou para a internet e eu encontro coisas maravilhosas e divertidas e que eu me perco no tempo ali, eu estou tirando outras coisas da minha vida que são importantes. Tempo para cuidar da minha saúde, fazer uma atividade física, tempo para ler um livro que ativa e que fortalece várias áreas cerebrais que vão me garantir uma longevidade com autonomia, que previne doenças. Eu deixo de participar da vida, de criar memórias afetivas com as pessoas que eu amo. E eu me afasto, eu isolo. Pense nisso, uma pessoa adulta, que já viveu várias coisas, que já viveu várias experiências. Então ela pelo menos, ela tem essa memória de como era. Agora os jovens, as crianças, que não construíram ainda, que não têm um cérebro pronto para distinguir determinadas emoções, e elas são privadas dessa oportunidade. E se eu tenho colocado tanto a internet na minha vida, no que eu tenho tirado? Será que uma possibilidade, uma oportunidade de aprender algo novo que vai fazer mudança na minha vida, que vai me fazer sentir mais feliz, mais ativo no meu processo de vida? Existem aquelas pessoas que falam assim, mas eu dou conta de tudo, apesar da internet. Sim. Senta num dia que você está precisando, na frente de uma pessoa que está conversando com você e na mesma hora está mandando mensagem, respondendo. Mas eu não tenho tempo de fazer diferente. Exatamente sobre isso. A nossa agenda de vida é nossa responsabilidade. O que eu ponho dentro e o que eu deixo do lado de fora é minha responsabilidade. E tem muita gente deixando de fora coisas que são extremamente importantes para colocar o nada. E é esse é o ponto. Muitas pessoas estão terceirizando as responsabilidades parentais, a responsabilidade de fazer um casamento dar certo, um trabalho dar certo. E o que tem acontecido é que as pessoas vão ficando cada vez mais vazias. E isso explica nosso nível de ansiedade, nosso nível de depressão, o aumento do suicídio.
infelizmente. 50% dos jovens americanos, eles disseram sentir solidão, mas esses dados não são só dos americanos. Essa pesquisa foi feita lá, por isso esses dados de lá. Mas num mundo de tanta conexão, por que as pessoas estão sentindo assim? Porque nós, seres humanos, nós precisamos dessa interação corpo a corpo, face a face. As relações virtuais não substituem as relações pessoais, reais ali. É nessa relação familiar, bem construída, bem estruturada, que me possibilita entender o outro, perceber as emoções, perceber como é que está o seu humor, o seu sofrimento, a sua esperança de futuro, a sua capacidade, suas potencialidades. E nós estamos tirando isso do nosso dia a dia. Não é uma escolha inteligente, né? Mas além de não ser uma escolha inteligente, ela também não é uma escolha consciente. E este é o ponto que a gente precisa entender e agir para retornar a um outro caminho, porque esse caminho que a gente está seguindo, ele é complicado. E a gente tem percebido isso quando a gente olha para os problemas que estão pipocando nas famílias. Nós estamos usando as redes sociais para fugir daquilo que a gente não sabe lidar. Mas olha, quanto é incoerente. Se eu não sei lidar, eu preciso investir nisso. E eu preciso investir no concreto. Como você tem contribuído para esse número de 9,32 por tempo online dia para o Brasil ocupar essa posição? Porque a gente já tem tantas posições que a gente não se orgulha, e você pode contribuir para melhorar. Porque o nome disso é alienação, é fuga. E isso não resolve os nossos problemas. O que nós precisamos aprender e ensinar são as habilidades humanas. E habilidades humanas, elas são aquelas que nos fizeram chegar até aqui. É conversar, é ouvir, é criar, é desenvolver, é movimento na nossa vida. Esse lugar, sentado no sofá, não vai nos levar a nenhum lugar. Pense nisso. Até.